praticamente em casa. Tem mais alguém? Não, né? Fiquem todos à vontade. Agora eu peço uma coisa. Todo mundo vem pra frente. Aleluia, glória a Deus. Louvado o nome de Jesus. Jacob, fica à vontade. Pessoal da nossa igreja, com a paz do Senhor Jesus, gostaria de dizer que a banda não foi liberada, não, que agora que eu vou cantar. Era a banda comigo aqui. Meu Felipe, idealmente, de fazer a raridade. Fique de pé, você que está aí nesse momento. Primeiramente, salve a igreja, com a paz do Senhor Jesus. Minha esposa vem aqui. Vou fazer algo diferente nesta noite. Para as pessoas que estão em todo o Brasil nos assistindo através do nosso canal de Momento da Última Hora, quero dar a honra para essa mulher linda, maravilhosa, que está Jesus está dando graça para ela há 8 anos, que ela está ao meu lado. E se o meu ministério tem sido uma bênção na mão do Senhor, primeiramente a gente deve ao nosso Deus por tudo. E depois essa mulher que tem sido a minha eterna namorada, minha companheira, né? É a pessoa que me orienta quando eu vou bem na pregação, ela diz: você foi bem, mas quando não foi bem, você precisa melhorar nisso, naquilo. E para mim, ela é a minha maior incentivadora. Vamos cantar Raridade. Fique de pé, vocês estão tão cansados de ficar sentado. Enquanto você fica de pé, a banda vai ser organizando para a gente cantar Raridade. Gostaria de dizer para os irmãos, meu nome é Leonardo Mesquita, eu sou o diácono da Assembleia de Deus CL7 aqui no Cariri. Estou há pouco tempo, tive o privilégio de congregar junto com o pastor Antônio, que é o pai da irmã Juliana, e quis o Senhor que nos trouxesse para cá. Mas continuo amando todos eles, porque me acolheram, me abraçaram quando eu mais precisei. Eles foram pessoas presentes e são na minha vida até hoje, né? Dizer que eu tenho 3 filhos, com 45 aninhos, e tenho 2 netos, o Luan, de 2 anos, e tenho o Rafael, que está com 3 meses, vai fazer 3 meses ainda, né? E dizer para os irmãos que eu me sinto muito feliz de poder ser convidado para ministrar para jovem hoje. E a mensagem que o Senhor me trouxe nesta noite vai falar sobre vaso. Eu queria falar sobre Daniel, eu disse, não é sobre Daniel, é sobre vaso. Amém? Aleluia! Pega na mão do irmão que está ao seu lado, você vai profetizar, dizer que ele é raridade. Aleluia! Aleluia! Não consigo ir além do teu. Eu preciso levar a vida de você. Eu consigo sozinha, eu posso madrugar. Com certeza, deixa
Escolheu você, sua raridade não está naquilo que você possui, como está em casa. Isso vai estar em Deus com você. Você é o seu, e reflete a imagem do Senhor. Se o povo ainda não louvou, já eu gosto de Deus por você, seu mal. Você é precioso, amigo por dia. Se você desistir, não vai desistir. Deus está aqui para te levar. Se o mundo quiser ficar. Aleluia! Eu não consigo orar. Dia não posso alcançar. Você só os irmãos cantando, quero ver vocês cantando. Você vai profetizar para o seu irmão nessa noite. Diga, eu consigo só admirar. Diga olhando para o seu irmão. Alguém que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus. Que é você, o que você fez a respeito do Senhor, a raridade não está naquilo, os sábios assim, isso vai estar em Deus com você. Você é o espelho, parte do Senhor, não sabe se ainda não morreu, já eu atendo você, seu pai. Ele é precioso, amar o que eu fiz. Se você é ele está aqui para te levantar, se o mundo te quiser. Aleluia! Aleluia! Louvado seja Deus. Irmão Felipe, o privilégio é meu poder adorar o Senhor Jesus ao teu lado. Esse jovem que Deus tem uma promessa na vida dele, e Deus vai te levar de um lugar a outro desse Brasil adorando o nome do Senhor. Amém? É promessa de Deus. Só te coloca na posição. Aleluia, cada dia mais, não que você não esteja, porque assim, colocar na posição, quando Deus tem algo, nessa mensagem hoje vocês vão entender, que quando Deus tem algo em nossas vidas, os irmãos que quiserem fazer o fundo musical, eu gosto, viu irmão? Deixa Deus usar vocês aí, aleluia. Abra sua Bíblia, no livro de Jeremias, no capítulo 18, aleluia. Jeremias capítulo 18, amém? O tema da nossa mensagem, desce a casa do oleiro, foi o que Deus falou para Jeremias. E nós vamos entender algumas coisas nesta mensagem de hoje, aleluia. Já encontraram? Quem quiser acompanhar na minha fica à vontade, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. Jeremias capítulo 18, verso 1. E a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e este estava fazendo a obra de suas rodas, como o vaso que fazia de barro, se quebrou na mão do oleiro, e tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. E então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, a casa de Israel? Diz o Senhor: e eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Poder sentar, queridos.
Louvado seja Deus. Irmãos, certo escritor ele vai dizer que numa casa, num palácio, ou numa casa de alto escalão, ele vai ter vários tipos de vasos. E geralmente os vasos que são mais destacados em uma casa são os vasos de ouro, de prata, e até mesmo alguns trabalhados em madeira, né? Só que Jesus, o próprio Deus aqui ainda com Jeremias, e Jesus também vai enfatizar sobre isso, que o vaso mais precioso para Jesus, para Deus, não é o de ouro, não é o de prata, e não é o de madeira. E aí ele vai mais longe dizendo que tem vasos que são vasos de honra e vasos de desonra. O apóstolo Paulo aos Coríntios vai dizer que o vaso de barro, que nós somos um vaso de barro. Só que interessante, ele vai dizer que não é nós como vaso de barro que temos que brilhar, porque tem que ter um tesouro escondido dentro de nós, a saber, Cristo Jesus. Então, quando nós entendemos que nós somos um vaso de barro, e como é que eu vou entender, Diácono Leonardo, que eu sou um vaso de barro? Tem umas qualidades para você entender. Primeiro, vaso de barro é obediente à sua liderança. O negócio vai estreitar um pouquinho, mas eu vou falar aquilo que Deus colocou no meu coração. Porque não adianta nós dizer, Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, eu sigo a ti, Senhor, mas quando algumas coisas é que vai nos mostrar que nós somos vasos de barro. É quando nós trilhamos pelo caminho da obediência, é quando nós trilhamos pelo caminho de fazer aquilo que é certo, que é justo, é quando eu entendo que o meu irmão, ele é importante para mim tanto quanto eu sou importante para ele. São as qualidades de vaso de barro. Mas o mais importante de tudo que eu preciso entender como vaso, que eu sou frágil e que eu posso me quebrar. E sabe o que é que mais tem quebrado os vasos de barro? O orgulho de se achar que se ele não tiver, a coisa não vai acontecer, porque ele é a única bolacha, a última bolacha do pacote é ele, e se ele tiver não acontece. Irmãos, Deus tem uma promessa na minha e na tua vida. Quer ver um fato? Eu fui convidado para pregar hoje para vocês. Se eu dissesse que eu não vinha, vocês iam ficar sem pregador? Provavelmente não. Seriam do meio de vocês, ou alguém viria, mas não ficaria sem ser feito. Por quê? Porque a obra de Deus não depende de mim. Eu dependo dela para existir, eu dependo dela para crescer, eu dependo dela para chegar onde eu quero chegar. Mas se eu entender que a obra de Deus não é prioridade na minha vida, não vou chegar a lugar nenhum. E outra coisa que eu preciso entender, eu tenho um chamado de Deus, você tem um chamado de Deus. E se Deus te chamou, é porque Ele tem algo especial com você nessa terra. Talvez você pode olhar, mas eu, que tenho de especial? Você nasceu entre milhares de embriões, você foi lutando, e deu um chute numa bicuda no outro, e você chegou e entrou pelo caminho lá e começou a ser gerado. Não é assim que acontece, assim, você não explica dessa forma? Mas eu entendo de outra forma. Jesus disse, é essa aqui que vai nascer, é esse que vai nascer. Então tem gente que diz, não, eu sou um derrotado, eu não chego a lugar nenhum. Meu amigo, que conversa, você é um vencedor desde do útero da sua mãe, você lutou para você chegar. Às vezes tem 2 vencedores, 3, que lutam, e entre os 3 juntos e nascem trigêmeos ou gêmeos. Mas na maioria das vezes nasceu só você. O Senhor disse, é você. E aí Ele vai dizer para nós, ainda quando você era uma uniforme, eu já chamava pelo teu nome. Tu és minha e tu és meu. Você é propriedade do Senhor. Aleluia. Então quando Jeremias desce a casa do oleiro, Deus diz para ele, Jeremias, vai lá e desce a casa do oleiro. Jeremias desce a casa do oleiro,
E ele tem uma visão. Ele vê o oleiro trabalhando. Eu posso imaginar aqui aquele oleiro pisando com o pé aqui e moldando o vaso aqui em cima, porque é mais ou menos isso no tempo antigo. De repente o vaso cai e quebra. O oleiro pega aquele barro novamente, coloca em cima da sua rodana e começa a refazer o vaso. E Jeremias está vendo ele fazendo o vaso. Quando termina o vaso na visão, Deus entra em cena e fala: Jeremias, filho do homem, o que tu vês? Ele disse: eu vejo um vaso que foi quebrado, e o oleiro teve todo o cuidado de pegar a massa do barro e fazê-lo novamente como lhe parecia bem ficar. E Deus vai dizer assim para Jeremias: porventura a casa de Israel não é esse barro nas minhas mãos? E eu não posso quebrar e fazer um vaso novo? Entenda uma coisa, querido, o processo de vaso, tudo que se quebra dói. E quando nós viemos do mundo, nós vemos esse vaso rachado, faltando um pedaço muitas das vezes, né? Do pecado, de tudo aquilo que nós vivemos. Mas o Senhor nos pega o restante do barro que sobrou e faz um vaso de barro. E há um processo para isso. O processo do vaso requer renúncia, requer entender que eu preciso passar por esse processo. Mas muitos de nós não queremos passar pelo processo, aí fica difícil. Vai ser mais doloroso, Jesus vai quebrar mais. A gente vai ouvir testemunho de pessoas que dizem: não vou não. Esse negócio de crente não é para mim, isso é coisa do passado. Não vou não. E vai para o mundo. E vem numa cadeira de roda, e vem faltando a perna, vem paraplégico. O senhor está querendo tocar o terror em nós? Não estou querendo não. Esse é o processo de quem é escolhido de Deus e fica endurecendo seu coração para querer não aceitar o chamado. Mas quando nós entendemos: Senhor, eu dependo de Ti, Senhor, eu preciso que o Senhor venha transformar a minha vida, eu preciso disso. E aí uma coisa que é importante, nós quanto seres humanos, construir um diálogo com Deus, com Jesus, fazer dele o seu amigo particular, mais íntimo, dizer: Jesus, eu tenho te servido, eu sei que eu tenho, mas o que precisa ser mudado em mim? Faça isso na sua casa, quando você for dormir, esquece um pouquinho o celular, deixa o celular de lado. Jesus, agora é eu e tu, num particular. Eu sou jovem, eu canto no conjunto da igreja, eu sei que o meu louvor, eu tenho uma voz bonita, mas o meu louvor tem sido saído da minha alma para o teu trono? Ou algo tem impedido, Senhor? Tem impedido a minha? Como é que está a minha adoração? Ela está passando do teto da igreja? Ou ela está chegando como incenso suave em tuas narinas? É questão que temos que nos perguntar para Deus, se o que nós temos feito tem agradado a Ele. É importante nós, isso não é só para o jovem, é para todos nós, todos os dias nós temos que fazer isso. Perguntar: Senhor, eu como vaso, eu sei que eu sou um vaso de barro, mas eu estou enquadrado das qualidades do que o Senhor quer? Louvado seja Deus. E aqui eu separei uma outra passagem que vai falar de um outro vaso. Olha esse vaso aqui, Saulo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, e o verso 10. Olha o que diz o texto, diz assim. Eu vou ler, fique atento, bem atento no texto, diz assim: e havia em Damasco um certo discípulo, chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, e ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te, e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas, por um homem de Tarso, chamado de Saulo, pois eis que ele está orando, e numa visão ele viu que entrara um homem chamado Ananias, e pôs sobre ele a mão para tornar a ver. Vou parar bem aqui, depois eu vou continuar lendo. O que aconteceu? Saulo aprendeu com um dos maiores doutores da lei de Israel, Gamaliel. Só que no nome da lei ele entendeu que ele tinha que perseguir, melhor dizendo, os cristãos da época. E ele tinha uma carta dos sacerdotes para prender, chicotear ou até mesmo matar os cristãos, que fosse homem, criança, jovem, quem ele pegasse.
que servisse ao Senhor Jesus. Ele tinha essa carta. E ele fazia com muito enfico, porque ele entendeu, ele foi orientado que aquilo seria o certo de se fazer. Só que um dia ele sai de Damasco, e no meio da sua caminhada, o texto vai dizer, antes disso, desse texto que nós lemos, vai dizer, do capítulo 9, do versículo 1 em diante, vai relatar isso. Depois você pode ver com calma na sua casa, porque eu quero ganhar tempo aqui. O que é que acontece? Ele tinha essa carta, só que quando de repente ele vê um clarão e ele cai com o rosto em terra. E os seus companheiros que estavam com ele não ouviam a voz, mas viram o clarão. E aquela voz disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus dos crentes a quem tu tem perseguido. E Saulo: o que eu posso fazer agora, Senhor? E Jesus diz para ele: vai na rua chamada direita, na casa de Judas, o curtidor de couro, e outra tradução vai dizer isso, e lá tu ficarás lá. E durante 3 dias Saulo não comeu e não bebeu, orando ao Senhor. Vai chegar nesse texto aqui onde Ananias, o Senhor aparece a Ananias em visão e diz: Ananias, vai lá na rua chamada direita, na casa de Judas, de Simão, melhor dizendo, e lá tem o nome de Tássio, apelidado de Saulo. E ele viu numa visão que tu iria orar por ele. Aleluia. Ananias sabia a fama de Saulo e disse para ele: Senhor, muito tenho ouvido falar deste homem. Esse homem é um perseguidor do teu povo Israel. Ele pode prender, ele pode matar, ele pode fazer o que ele quiser. E o anjo vai dizer: ele é tudo isso para você, mas para mim ele é vaso, e é vaso escolhido para pregar o meu evangelho. Aleluia. Você está entendendo, querido? Alguém pode dizer: o fulano era isso, o diácono Leonardo de ser crente era isso, era aquilo. Era sim, mas agora eu sou vaso escolhido para pregar o evangelho de Cristo. Você é vaso escolhido para louvar o conjunto da igreja. Você é vaso escolhido para pregar o evangelho do Senhor Jesus. Aleluia. O teu acusador só vai dizer que você era, e Jesus vai dizer: você é escolhida, você é escolhido, você é vaso. Aleluia. Você está entendendo como é? Para Deus não interessa o que nós fomos no passado. O que interessa para o Senhor é o que você é agora. O teu agora é o que é importante para Deus. O que é que você tem decidido que irá fazer para o Senhor? Aleluia. Então que nós possamos entender que o vaso de barro para Jesus é o melhor vaso que tem. Diácono, eu sinto que eu ainda tenho umas rachaduras. Fala para o oleiro Jesus que ele vai restaurar essa rachadura. E vou dizer outra coisa que você vai se frustrar nessa noite. Porque no dia que nós conseguirmos a posição de vaso perfeito, de varão perfeito, Deus toma ele para nós. Toma nós para ele, melhor dizendo. Então, o processo é longo. É uma caminhada dia após dia. Eu não preciso melhorar tudo de uma vez. É um processo. Você nasceu, foi 9 meses para você nascer. Mas o que é que eu posso entender agora? Eu tenho que começar hoje. Porque tem gente dizendo: Jesus não vem hoje não, que eu ainda não estou preparado. Esteja preparado, porque esta noite pode ser o arrebatamento da igreja. E quem não estiver preparado, infelizmente, pode ser o pastor, pode ser o filho do pastor, pode ser o regente da igreja, vai ficar. Porque o Senhor hoje, Ele é o nosso advogado por excelência, mas no arrebatamento da igreja, Ele será o justo juiz, que irá julgar a igreja com justiça. Aleluia! E aí Paulo vai entender uma coisa. Aleluia! Ananias ora por Paulo, Saulo ainda. E quando ele coloca a mão sobre os olhos de Saulo, sobre a cabeça de Saulo, esses 3 dias que ele estava orando, ele estava cego, porque criou como se fossem umas escamas em seus olhos. Quando Ananias ora por Saulo, o texto vai dizer que as suas escamas dos seus olhos caem e ele volta a ver. E Saulo sai dali, agora não será mais Saulo, mas será Paulo, um grande apóstolo, e Jesus vai dizer que ele será levantado como um grande vaso, que ele irá pregar para os gentios, ou seja, nós que não somos israelitas, e os reis da terra. E Saulo saiu a pregar o evangelho. Saulo pregou em Corinto, pregou na igreja de Roma, aleluia.
E Saulo se tornou o maior apóstolo do Evangelho após Jesus Cristo, a pregar o Evangelho de Cristo. E sabe o cara que Paulo dizia? Ai de mim se não pregar este Evangelho. Mas ele vai dizer, se alguém vier pregar o Evangelho que não seja esse que eu vos tenho anunciado, ainda que seja anjos do céu, que seja anátema, que não seja, se vier pregar esse Evangelho que eu tenho pregado, que seja um outro Evangelho diferente, que seja anátema, ou seja, que seja amaldiçoado esse Evangelho, porque eu tenho aprendido de Cristo um Evangelho pleno de poder. Em certa ocasião ele está na igreja de Corinto, ele vai dizer, irmãos, toda a vida que eu venho diante de vocês aqui, a igreja, eu quero pregar um Evangelho pleno, com a demonstração, um Evangelho verdadeiro, aleluia. E nós vamos ver a história da igreja de Corinto. Era uma igreja perfeita, tinha todos os dons. Em certa ocasião, Paulo chega na igreja de Corinto, tinha uma galera dizendo que era de Paulo, outra de Apolo e outra era de Jesus, tinha 3 turmas ali. E Paulo disse, ei rapaz, deixa eu falar uma coisa para vocês. Paulo regou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Jesus. É Jesus que dá o crescimento. O que aconteceu? As 3 turmas se desmancharam e se continuaram em uma. Por quê, irmão? Porque aonde tem o fulano tem razão e o fulano tem razão, eu fico com Jesus. Porque Jesus, ele é justo. Aleluia. Então a gente vai ver Paulo saindo pregando o evangelho, mas certa ocasião Paulo está dentro de Jerusalém, os cristãos queriam matar Paulo. E alta madrugada eles tiram Paulo por cima do muro e Paulo vai embora para outra cidade. Em certa ocasião, Paulo está pregando. O ministério de Paulo ele foi um ministério longo. A Bíblia relata os feitos de Paulo, mas quando a gente vai buscar os estudos, foram mais de 15 anos fazendo a palavra de Deus, aprendendo sobre Deus, diferente de tudo que ele tinha aprendido na sua infância. Em certa ocasião, ele estava dormindo e viu alguém numa visão com capas macedônias, dizendo, atravessa a Macedônia e ajuda-nos. E de alta madrugada ele junto com seu companheiro, na época Barnabé, e eles atravessaram a Macedônia até onde aquele povo estava. Chegou lá e começou a pregar para aquele povo. E aonde Paulo pregava. E certa ocasião, eles estavam todos reunidos, presos, nessa viagem, e de repente Paulo vai pegar uns gravetos para colocar no fogo. Uma serpente pica o dedo de Paulo e vem segura no seu dedo. E ele balança e joga lá dentro do fogo. Então todo mundo conhecia que aquela víbora era muito venenosa e ele não passaria mais de uma hora com vida. Só que eles viram que aquilo não aconteceu, Paulo não morreu. E eles ficaram preocupados, maravilhados, e ao mesmo tempo, ele vai morrer, não vai morrer, não vai morrer. O que é que eu entendo nessa coisa? Primeiro, cobra não gosta de fogo. E Paulo jogou lá dentro do fogo. Outra coisa, veneno algum mortífero. Jesus vai dizer, eis que te enviarei para o meio das cobras e escorpiões, mas não tema, e ainda que tome alguma coisa mortífera, não te causará dano algum. Se for picado por uma víbora, também não morrerás. É promessa de Deus. Aleluia. Então Paulo saiu pregando o evangelho. E no livro de Efésios, ele vai falar uma coisa super importante para o cristão que quer vencer. Efésios 6:10 em diante. Ele vai dizer para nós nos revestirmos de toda a armadura. E lá ele vai dar as características dessas armaduras. Capacete da salvação, que é a palavra de Deus. Calçar os pés na preparação do evangelho, que é a palavra. Ele vai falar sobre o escudo. Ele vai falar sobre todas as armaduras que nós, quanto cristãos, precisamos vencer. Precisamos vencer ter essas armaduras para que as setas do mal elas não venham nos atingir. Então a gente vai ver que um vaso ele tem um processo. Porém o vaso que entende que ele é um vaso de barro e que ele tem que ser cheio do Espírito de Deus, ele vai fazer coisas extraordinárias, porque Jesus disse, antes de subir aos céus, eis que eu subirei para o Pai, enviarei outro Consolador, mas o sinal seguirão os que crêem, e os que crerem farão obras maiores do que eu fiz. Jesus falou isso.
E nós estamos aqui fazendo essa obra, pregando o Evangelho. Com certeza no meio de vocês sairá grandes pregadores e pregadoras da palavra de Deus, levitas da casa do Senhor. Agora, o que é que eu recomendo para essa juventude, dessa geração? Vocês são a geração atual. O futuro da igreja depende de vocês, porque nós somos o presente da igreja, mas vocês são o futuro. E eu pergunto para a igreja, para a juventude: que futuro você quer dar para a próxima geração? É uma coisa que temos que nos pensar. Que futuro você pensa em dar para a próxima geração da igreja? Louvado seja Deus. Então, irmãos, é importante sabermos que o Senhor nos chamou para ser vaso de barro, mas tem que ter o vaso. Se não tiver unção dentro, ele é simplesmente um vaso. E para mim encerrar, que eu quero orar por vocês, eu vou chamar aqui na frente, a gente vai orar junto. Eu quero falar uma reflexão que é importante. Deus mandou que eu falasse. É uma ilustração. Uma mulher tinha 2 vasos. E neste vaso, um era um pouco rachado e o outro era intacto. E o vaso que era intacto, um dia falou para o que era rachado: por que tu não te aposenta? Tu não serve para nada. Quando tu chega em casa, tu chega com a metade da água. E o vaso se entristeceu. Quantos de vocês já não se entristeceram com uma palavra parecida com isso? Quantos de nós? Eu já me entristeci. Eu não sou um super crente. Sou igual a vocês, cheio de falhas, cheio de sentimentos, de emoções. E esse vaso pegou e disse para sua dona: por que você não me aposenta? Eu não sirvo mais para nada, eu estou rachado. E a sua dona disse: amanhã eu vou te dizer por que eu não te jogo fora. Então, todos os dias, aquela senhora, ela fazia aquela caminhada de uma boa distância, ela ia na fonte de água, buscava a água, ela tinha uma coisa de madeira, de um lado estava o vaso rachado e do outro estava o vaso que era intacto. E ela disse para o vaso: quando nós estiver vindo da fonte, observa a tua trajetória. E o vaso rachado, vou observar, ver o que é que acontece. Quando ele olhou, que todos os dias ela usava os 2 vasos, um do lado da direita e outro da esquerda. E o vaso que era rachado, ele viu que por onde ele passava, havia muitas flores coloridas, bem frondosa, e do outro lado não tinha nada de vegetação viva. Aleluia. E quando ele chegou, não precisou ela entender, ele entendeu uma coisa: que para o outro vaso que era intacto, que se achava que era correto, que não tinha defeito, só tinha morte do lado dele. Mas ele, na sua trajetória, ele vinha regando vidas. Seja um vaso rachado, mas regue vidas. Tenha defeitos, mas regue vida. Pregue o Evangelho do Senhor. Nós não somos pessoas perfeitas, mas somos pessoas que são dependentes do nosso Senhor Jesus para fazer a diferença na nossa geração. Marque a sua geração. Você tem a oportunidade. Josué e Caleb marcaram a sua geração. Eles eram jovens, mas chegaram no final da carreira. Continuamos e prossigamos em obedecer ao Senhor. E sabe quem viu da geração passada a terra prometida? Josué e Caleb. Ninguém mais viu. Então o segredo da vitória está em obedecer a Deus. Venham todos aqui na frente, irmão. Quero orar por vocês. Aleluia. Irmão, as irmãs que são vocal, bora cantar aquele Por Tua Morte lá na cruz. Vocês conhecem ele? Então vamos junto, em nome de Jesus. E vocês vêm aqui na frente, todos vocês, irmãos, vocês são jovens também, venham vocês também. Em nome de Jesus, venham vocês que estão lá atrás. Vamos fazer esse momento aqui com Deus. Vocês são jovens também, todos nós somos jovens. Venham aqui também. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluias. Acho que é bom botar mais lá atrás assim, né, para pegar todo mundo, né? Coloca mais atrás. Ou daqui, ó. Aleluia.
Eu quero que você, nessa noite, você vai cantar de olho fechado, pegando na mão do seu irmão, e você vai, quem conhece o hino, quem não conhece, fique só de olho fechado, faça um momento de uma palavra com Deus. Amém? Os que estiverem aqui, pode pegar aqui os jovens daqui desse lado, pega desses daqui, fica aqui, ó, todo mundo aqui, ó. Vocês estão com medo? Não, vem para cá. Aleluia, venham todos vocês para cá, venham para cá em nome de Jesus. Aleluia. Deus colocou isso no meu coração, irmãos. Os irmãos que estão lá atrás, pega aqui, ó. Ainda tem. Louvado seja Deus. Pode começar. Por tua morte lá na cruz, Jesus te adorei, pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado, te adorarei. Aleluia, declare isso para Jesus nessa noite. Vem mais para cá, pega aqui na mão dele aqui, pra cá. Venham. Pode vir, irmão. Vem, você vem, pega na mão aqui do seu irmão, vem aqui. Jesus te adorarei, pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado, te adorarei. Pelo privilégio de aqui estar, posso te louvar, sentir a sua presença, toda a certeza da tua existência, te adorarei. Pelo teu santo Espírito que habita em mim, o teu grande amor que mora em mim, te adoro. Ensinar a letra da canção, ora sentido canção, te adoro, adorarei, a tua noite, adorarei, te amado, adorarei, sou adorado, aleluia, Senhor meu Deus. Oh, Senhor, fecha os teus olhos nessa noite. Eu volto para fazer uma palavra de oração sobre a tua vida. Pode continuar cantando, vocês estão cantando, pode continuar. Senão eu vou estragar o louvor. Pode cantar que eu vou orar. Senhor meu Deus e Pai que está no céu, aqui está a juventude da Guiadeira Madureira do Cariri do Tocantins. E nesta noite, Senhor, eu quero profetizar sobre a vida deles o extraordinário de Deus. Senhor, que eles possam, Pai, ser bênção nas tuas mãos, pois aqui está, meu Deus, o futuro da tua igreja, Senhor. Senhor, meu Deus, Senhor, eu sei, Pai, que o Senhor tem um chamado na vida deles, talvez eles não estão entendendo a importância que eles têm no teu reino, mas, Senhor, que eles possam ser levantados como uma geração forte, assim como foi Davi, meu Deus, que tu venha levantar uma geração de adoradores, uma geração de pregadores do teu evangelho.
aleluia! Oh, aleluia! Pelo teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, declare nesta noite: te adorarei, te adorarei. A canção vou cantar agora e sentir sua canção. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei, mais uma cantarei, aleluia, Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade. Eu quero olhar para vocês e dizer: vocês são o futuro da igreja. Leve as coisas de Deus mais a sério. Quando você estiver na presença de Deus, você não está na presença de qualquer pessoa. Quando você está na frente de uma autoridade, de um prefeito, de um governador, você se comporta da melhor forma possível. Mas na presença do Rei dos Reis, muitos de nós queremos nos comportar de qualquer maneira. Não faça isso. Reverencie o seu Jesus que morreu numa cruz por mim e por você. Aleluia. Ele morreu por nós. E sabe o que ele recebeu naquele momento da cruz? Uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Alguns historiadores vão dizer que aqueles espinhos ultrapassaram o seu crânio e o seu sangue descia pelo seu rosto. Aleluia. E sabe o que foi que ele falou? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E a Bíblia vai dizer: como a ovelha muda levada ao matadouro, Jesus foi crucificado. E quando ele disse Lama Sabachthani, e ele disse: Pai, em outras palavras, por que me desamparaste? Foi uma dor tremenda, irmãos. E quando Jesus morreu, no momento que ele está na cruz, é colocado 2 ladrões ao seu lado, um da direita e outro da esquerda. E o ladrão vai dizer da esquerda: se tu és filho de Deus, desce daí e salva-te nós. E o da direita vai dizer: nós estamos aqui porque nós pecamos, mas esse homem não é culpado para estar aqui onde ele está. Mestre, Senhor, lembra-te de mim quando chegares no teu reino. E Jesus vai olhar para aquele homem e dizer: hoje, ainda hoje, estarás comigo no paraíso. É esse Jesus que eu quero que você entenda, que Ele está nesta noite aqui para mudar a tua história. Aleluia! Louvado seja Deus. E depois que Ele sobe aos céus, Ele diz: eu estou subindo para o céu, mas enviarei outro Consolador. E no momento da sua subida, os apóstolos estão preocupados querendo ver ele subir, mas aparece 2 anjos: ei, da forma que vocês estão vendo ele subir, ele vai voltar para buscar a sua igreja. Aleluia! E calamanderraço limiano, aleluia! É esse Jesus que eu quero pregar, que você entenda nesta noite, que Ele conta comigo e com você, para que aquilo que Ele passou na cruz não seja em vão. Ele depende de você, depende de você, depende de você, depende de nós. Temos que mostrar para o mundo lá fora que nós somos a geração do arrebatamento, e Ele virá buscar a sua igreja. Aleluia. Senhor Deus e Pai que está no céu, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me concede uma oportunidade de pregar para jovens, Senhor. Poderia ser um outro pregador, mas o Senhor me escolheu, e eu espero poder ter passado para eles aquilo que o Senhor mandou que eu viesse nessa noite fazer. Abençoa a liderança dos jovens, o grupo de louvor da tua casa,
o pastor da igreja, o anjo da tua casa, Senhor. Abençoa a família dele, que ele continue prosperando nesta obra, porque essa obra não é de homem, essa obra é tua, Senhor. Então prospera esta obra para a glória do teu nome, para que o teu nome seja engrandecido, para quem chegar aqui no Cariri vai saber que tem 20 adorador. Aleluia! Que aqui tem um povo que faz a diferença, que não está aqui só para me perder tempo, vai morar no céu, vai morar no céu, e eu creio em nome de Jesus. Aleluia! Dê um abraço no seu irmão que está do seu lado, a pessoa mais bonita do seu lado. Dê um abraço nele, dê um abraço. Diga: Jesus te ama e eu também. Aleluia! Aleluia! Louvado seja Deus. Irmãos, muito obrigado pela oportunidade. Eu estou muito feliz, de estar aqui com os irmãos. Que Deus continue abençoando a igreja do Senhor. Aleluia. Eu me senti bem em casa. Já conheço o irmão Felipe, o irmão Eric, a irmã Juliana, o irmão Cauã, né? Glória a Deus. Irmão, eu aqui agradeço a minha oportunidade. E dizer para os irmãos que sempre que precisar estarei aqui, tá, meu irmão? Me sinto muito feliz. Eu estou que não estou cabendo dentro de mim.